23. Hoje e nos próximos domingos, pregaremos uma série de mensagens no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. Hoje a mensagem é inicial, somente uma abertura, somente uma introdução, somente olhar para o panorama desse salmo e extrair uma verdade desse salmo hoje para nossas vidas. Não percam os próximos domingos, onde nós percorreremos todos os 6 versículos do salmo de número 23. Hoje faremos uma leitura completa. E eu te convido, que tal ficar em pé e nós todos juntos lermos o salmo de número 23? Se você não tem na sua Bíblia, vai estar aqui diante de vocês, tá bom? Projetado o Salmo de número 23. Façamos uma leitura todos juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado e bendito seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus, entregamos esse tempo agora em tuas mãos. Fala aos nossos corações. Usa-me como um instrumento em tuas mãos. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Este salmo, meus amados irmãos, é conhecido como o Salmo do Bom Pastor. Eu tenho certeza absoluta que este Salmo 23 e o versículo de João 3,16 talvez sejam os textos bíblicos mais repetidos e mais memorizados. Você talvez não precisou nem se apoiar na escritura exposta aqui diante de você na projeção e nem sequer na Bíblia. Talvez você desde a sua infância já conheça esse salmo de cor. É um dos textos mais conhecidos, eu acredito até que mais pregados em toda a história do cristianismo. Esse salmo foi escrito por Davi. E quem era Davi? Um dos reis mais reconhecidos, mais amados, mais admirados de Israel. Olha, quando você percorre as ruas de Jerusalém, você se depara com vários monumentos em homenagem a Davi. Há estátuas de Davi tocando a sua harpa, há o túmulo de Davi, até hoje visitado por muitas pessoas e principalmente por muitos israelitas, por muitos judeus, que se deparam diante daquele túmulo e oram, rogando a Deus pela vinda do Messias. Eles ainda aguardam o Messias, sabem que o Messias seria da linhagem de Davi, e a oração é: restaura-nos o reino de Davi, seu filho. Davi, sem sombra de dúvidas, um dos reis mais reconhecidos e admirados em Israel. E o nosso amigo, nosso irmão Davi, o rei Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. Por isso ele escreve com tanta propriedade sobre a relação entre um pastor e entre suas ovelhas. Por sinal, a profissão de pastor de ovelhas é uma das mais antigas. Se você se lembra bem, Deus criou Adão, colocou Adão para lavrar o jardim do Éden, e depois então da costela de Adão cria Eva. E no capítulo 4 de Gênesis nós observamos que Adão conhece Eva e nascem 2 filhos. Nasce Abel, pastor de ovelhas, e nasce Caim, lavrador da terra. A agropecuária
foi um dos primeiros ofícios onde os homens se empenhavam. Então, uma das profissões mais antigas, cuidar de ovelhas. Embora cuidar de ovelhas não fosse uma tarefa tão atraente assim, porque a ovelha tem mau cheiro, ovelha é muito dócil, frágil, exige muita atenção, muito cuidado, e nem tantas pessoas almejavam assim ter esse ofício e seguir a profissão de pastor de ovelhas. Mas Davi, quando a exerceu com zelo, com integridade. Veja o que a Bíblia nos diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 11. Primeiro livro de Samuel, 16, 11. Diz assim a palavra do Senhor: disse mais Samuel a Jessé. Esse é aquele evento quando Saul havia sido rejeitado por Deus, e Deus então vai até Samuel e diz: Samuel, vai para a casa de Jessé e vai buscar um a quem eu escolherei para que seja ungido rei. O profeta Samuel vai até a casa de Jessé e pergunta então a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. E o que é que o menor estava fazendo? Apacentando as ovelhas. Note que todos os irmãos de Davi estavam lá diante de Samuel, pomposos, vaidosos, eram soldados do exército de Saul, estavam ali presentes, todos alinhados para participar do jantar com o profeta Samuel. E quem estava sendo desprezado nesse momento? O menor. O menor estava lá, quem sabe todo fedorento, no campo, no pasto, cuidando das ovelhas. E a gente sabe que o texto depois diz, Samuel fala: nós não nos assentaremos para comer, enquanto o menor não seja trazido aqui. E foram buscar então Davi. Note que Davi, desde pequeno, desde a sua menoridade, já cuidava de ovelhas. Os irmãos de Davi, que eram soldados, desprezavam Davi e o seu ofício. Virando a página para o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, olha o que diz o versículo 28. Nessa é uma ocasião em que Jessé diz a Davi: Davi, vai lá olhar como é que estão os seus irmãos, leva lá um queijinho para eles, leva um lanchinho para eles, eles estão lá alinhados no exército de Saul, vai lá ver se está tudo bem com eles. E Davi vai ver como é que os seus irmãos estão, e quando vai se aproximando, ele vê aquele evento, daquele gigante Golias afrontando o exército do Deus vivo. E nenhum homem, nenhum soldado, ninguém se levantando para defender o nome de Deus. E Davi fica indignado com aquilo. E quando ele se aproxima dos seus irmãos, olha o que diz o versículo 28 do capítulo 17. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha que arrogância, humilhando seu irmão. Vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas que você deixou lá no deserto. Ele era mal visto por seus irmãos. E embora Davi fosse menosprezado por seus irmãos, ele exercia o seu ofício com zelo e com integridade. Para mim não importa, para mim se é cuidar de ovelhas, eu o farei, e eu o farei com excelência. É só a gente percorrer os próximos versículos. Olha o que diz no mesmo capítulo 17, versículos 34 a 36. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha, os irmãos de Davi talvez não soubessem dessas histórias. Que valentia, que hombridade, que integridade.
Quando um leão ou um urso vinha tentar ali destruir, abater, comer, tomar uma das ovelhas de seu pai, ele entrava em luta corporal com um leão e com um urso. Que valentia! E os seus irmãos covardes, soldados, todos eles com as suas indumentárias, não tinham coragem de enfrentar um filisteu incircunciso. Vocês veem aqui como Davi se dedicava ao seu ofício de pastor de ovelhas. E sabe, quando a gente se dedica às nossas tarefas, por mais simples que sejam, Deus dos altos céus nos honra. Você crê nisso ou não? Deus nos honra. Não importa o que você faça, por mais humilde que seja, faça com zelo, faça com dedicação, e Deus lhe honrará. E é isso que ocorre com esse homem de Deus. Percorre agora mais alguns livros. Chega em Salmos de novo comigo. Olha o que diz o Salmo de número 78, versículos 70 a 72. E veja se Davi não é recompensado por sua vida íntegra, por sua vida dedicada àquilo que lhe haviam confiado, cuidar de ovelhas. Salmo 78, 70 a 72 diz: também elegeu a Davi seu servo, e o tirou de onde que Deus o tirou? Dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que acharam prenhes, e tirou o Senhor ele do aprisco, tirou ele do cuidado das ovelhas, para apacentar a Jacó seu povo, e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Eu quero hoje falar aos jovens aqui. Tem jovem aqui? Diga amém. Eu quero alertar vocês, jovens que aqui estão. Muitos jovens em nossos dias desprezam as oportunidades que lhes são dadas, porque querem começar por cima. Querem tudo de mão beijada. Não estão dispostos a ralar. Irmão, sabe qual era o meu maior sonho quando adolescente? Trabalhar. Eu construí minha caixinha de engraxate. É isso mesmo. Comprei um caixote, fiz lá um apoio de pé, comprei minha primeira graxa, minha primeira tinta e minha primeira escova e uma flanela. E fui para a pracinha da Vila Joaniza engraxar sapato. Não sabia como fazer, mas aprendi na raça. Engraxei um sapato preto. Depois fui engraxar um sapato marrom com a mesma escova que eu havia escovado o sapato preto. Meu Deus do céu, a primeira escovada que eu dei deu aquela manchada no sapato marrom. O homem me olhou com tanta ternura que disse: esquenta não, fica triste não. E sabe, ele até me deu a mais para falar: compra uma outra escova agora e separa. Uma escova para o sapato marrom e uma escova para o sapato preto. Comecei engraxando sapatos. O meu maior sonho era ir trabalhar de pacoteiro no supermercado. Naquela época, as compras eram embaladas em sacos de papel. Alguém era dessa época? Ah, mas como a molecada gostava de pegar aquele saco que vinha alinhadinho, sem estar aberto, e a gente adorava estourar ele no joelho. Pá! Isso, e aí começava a pegar as compras e colocar ali. Recebia uma gorjeta. Um dia fiz lá um carrinho, botei uma rodinha no carrinho, fui para a feira para ajudar as mulheres que queriam levar botijão de gás para casa. Hoje Deus me honrou, sou um servo de Deus, estou aqui trabalhando, pastoreando o povo de Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Jovem, aproveita as oportunidades que Deus lhe dá para com essa tua arrogância. Se tiver que limpar chão, limpe chão, mas faça com excelência. Se tiver que ir lá para uma empresa para lavar peça, lave as peças, mas lave as melhores peças que você poderia lavar. Faça com integridade, faça com excelência, porque Deus te honrará. Amém ou não? Para com essa besteira de querer começar por cima, de sair querendo pisando nas nuvens. Ah, não despreze as oportunidades de sua vida, pois todas as coisas contribuem para o nosso bem. Está lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém ou não? Todas as coisas contribuem para o bem. Tem gente aí que fica escolhendo emprego, não está precisando. Vá lá, tenha a oportunidade, vá de peito aberto, disponha-se, dê o melhor de si. Primeiramente porque você é um cristão. E se é um cristão, tem que fazer todas as coisas como se estivesse fazendo para o
Senhor. Amém ou não? É assim que tem que ser feito. Deus honrou a Davi, cuidando de ovelhas. E Deus o colocou a ser rei. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. E ele escreve esse salmo belo, lindo, que começa dizendo no versículo 1, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Sabe, meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que na nossa vida cristã nós enfrentaremos necessidades, adversidades, angústias. Mas esse salmo tem tantas promessas para nós, e vai ser tão gostoso a gente ver essas promessas no decorrer dos domingos. Mas hoje eu quero olhar só para o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este que é o salmo do bom pastor, vai nos ensinar, em primeiro lugar, que mais importante do que conhecer o salmo do bom pastor, porque você pode declamar os 6 versículos com autoridade. Mais importante do que conhecer o salmo do bom pastor, é necessário que você conheça o bom pastor do salmo. Porque conhecendo o bom pastor do salmo, com certeza, você vai poder abraçar e receber as promessas maravilhosas que ele tem nesse versículo. E a minha pergunta para ti é: você conhece o bom pastor do Salmo 23? Você conhece esse bom pastor? Porque antes de conhecer o salmo do bom pastor, você tem que conhecer o pastor do Salmo 23. Minha mensagem hoje será breve, por isso, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que Jesus Cristo é o bom pastor do Salmo 23. Mais uma vez eu repito, Jesus Cristo é o bom pastor do Salmo 23. É claro que no Antigo Testamento ninguém tinha a concepção, o conhecimento de Jesus, mas Jesus se revela anos mais tarde como sendo o bom pastor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo de número 10. E veja comigo se Jesus Cristo não é o bom pastor do Salmo 23. Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler os versículos 11, depois pulamos para o 14 e depois leremos de 24 a 30. João 10, 11, palavras de Jesus, ele diz: eu sou o quê? O bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Olha, eu conheço as minhas ovelhas, mas também eu sou conhecido por elas. 24 a 30 diz o seguinte: rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus Cristo deixa claro que Ele mesmo é o bom pastor. Ele deixa claro aqui para nós, de que Ele é o bom pastor, e Ele tem para com suas ovelhas cuidado, amor, e não somente interesse. Ele não é mercenário, mas Ele é pastor, disposto a dar a sua vida. Se Jesus é o bom pastor do Salmo 23, Ele tem um rebanho de ovelhas, a quem Ele quer dedicar cuidado, provisão e proteção. Por isso eu quero te fazer uma pergunta: quem são as ovelhas do rebanho do bom pastor? Primeiro, Jesus disse aqui que as minhas ovelhas, em primeiro lugar, me conhecem.
As ovelhas do rebanho de Jesus conhecem o seu pastor. Está no versículo 14 que nós lemos. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Você conhece a Jesus? Você já teve um relacionamento pessoal com Jesus? Você conhece o seu pastor? Sabe do cuidado que ele tem por sua vida? Sabe do que ele fez na cruz do Calvário? Você conhece o seu pastor? Ele conhece o seu rebanho. Mas o seu rebanho precisa conhecê-lo. Mas em segundo lugar, as ovelhas que dizem que conhecem ele, conhecem porque creram nele como sendo Cristo, Filho de Deus. É isso que ele diz nos versículos 24 a 26. Os discípulos perguntam: se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. No versículo 25, respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. 26, mas vós não credes, porque vós não sois das minhas ovelhas. As ovelhas do rebanho do bom pastor que é Jesus o conhecem. E o conhecem porque creram nele. Você já creu em Jesus? Você de fato já entregou sua vida a Jesus? Já creu que ele é o perfeito Filho de Deus, que na cruz do Calvário ofereceu-se a si mesmo? Você crê nesse Jesus como sendo o seu Salvador? Porque não somente as ovelhas conhecem ele, conhecem porque creram nele, mas em terceiro lugar, as suas ovelhas o conhecem porque creram nele. E a prova de que creram nele é que ouvem a sua voz e o seguem. É fácil dizer, eu creio em Jesus. Lá em Tiago 2,19, Tiago diz, você crê que há um só Deus? Fazes bem. Mas até os demônios creem e se estremecem. Será que você de fato crê no Senhor? Porque a prova de que você crê nele é ouvir a sua voz e o seguir. Olha o que diz no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ovelha de Jesus Cristo conhece ele, porque creu nele, porque ouve a voz dele, mas segue a voz dele, segue a vontade dele. E a minha pergunta é, tem ovelha do pastor Jesus aqui? Diga amém. Você conhece o seu Senhor? Você tem ouvido a sua voz? Você tem seguido ele? E para segui-lo é preciso estar de acordo com ele, porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Você tem obedecido a ele? Tem seguido os seus mandamentos? O bom pastor tem um rebanho. Mas o rebanho dele precisa conhecê-lo e estar disposto a segui-lo. A grande prova de que o bom pastor é o seu pastor é quando você o tem não somente como pastor, como provedor, como protetor, como abençoador, mas esse mesmo pastor tem que ser o seu Senhor. Você pode repetir o versículo 1 do Salmo 23 comigo uma vez mais? O que diz? Quem é o meu pastor? Ele é o quê? O Senhor. Ele tem que ser Senhor da sua vida, não somente o pastor de dizer, ele é o meu pastor e nada me faltará, mas para que nada te falte, para que você não tenha falta de nada, esse pastor tem que ser o seu Senhor. Ele é o teu Senhor. Você pode dizer de fato que o Senhor é o meu pastor, porque Jesus não somente tem que ser o seu pastor, ele tem que ser o seu Senhor, Senhor de sua vida, Senhor das circunstâncias, Senhor do ontem, Senhor do hoje, Senhor do amanhã. Senhor da sua vida, dos teus intentos, dos teus pensamentos. Você tem seguido de fato a vontade dele? Ou tem seguido a tua vontade? O Senhor do Salmo 23 é Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Sim, Jesus Cristo é o bom pastor do Salmo 23. E esse bom pastor tem um rebanho. Tem rebanho dele aqui? Rebanho ouve a voz dele. Amém?
mas rebanho segue a ele, amém? Rebanho obedece a ele, amém? Rebanho tem ele como Senhor, amém ou não? Em segundo lugar, se Jesus Cristo é o bom pastor do Salmo 23 e nós somos suas ovelhas, tem ovelha aqui? Amém. Se ele é o bom pastor do Salmo 23 e nós somos suas ovelhas, aí você pode dizer, nada nos faltará, louvado seja Deus. De nada terei falta. Às vezes pensamos somente em necessidades, única e tão somente financeiras, econômicas, nos vem à mente cifrão, grana, dinheiro, posses. O Senhor é provedor de todas as necessidades, que não são somente as necessidades financeiras. Quando a gente tem a Ele como sendo o nosso pastor e o nosso Senhor, a gente pode dizer que nós não teremos falta de nada, inclusive quando passamos por nossas necessidades emocionais. As nossas necessidades não são só econômicas, mas nós passamos por necessidades emocionais. É a perda do casamento. Talvez o seu esteja desmoronando. É a perda de um filho que está rebelde, envolvido, tomado pelas drogas. Você tem sentido ele insensível e você se sente impotente, porque ele tem se envolvido com más amizades e você não sabe o que fazer. São necessidades emocionais de quando você reclina a sua cabeça no travesseiro e não consegue encontrar saída para essa necessidade emocional. Se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Ele vai suprir as tuas necessidades emocionais, amém ou não? Materiais é a perda do bem pelo qual você tanto lutou. Quem sabe você lutou tanto por aquela casa, lutou tanto por aquele carro, lutou tanto por aquele bem material e o banco está levando ele embora de você. Quem sabe a empresa onde você investiu todos os seus recursos está desmoronando, está indo à falência. Talvez é um emprego que escapou das suas mãos. Eu não sei qual é a necessidade material que você tem, mas se o Senhor é o seu pastor, essas coisas não te farão falta. Talvez a sua necessidade seja espiritual. Pastor, eu não sinto ânimo para orar. Eu não sinto mais ânimo para congregar. O senhor não sabe como foi um sacrifício estar aqui hoje. Parece que Deus não me ouve. Parece que eu oro e o Senhor não me ouve. Talvez sejam necessidades físicas. Eu não consigo controlar o meu peso, a minha aparência é horrível, a cor dos meus cabelos, a enfermidade que está me minando. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que se o Senhor é o seu pastor e você é a ovelha do seu pastor, essas coisas não te farão falta. Por mais que você não tenha as bênçãos, você tem o pastor. E o pastor é mais do que suficiente para nós. Talvez as tuas necessidades sejam pessoais. Pastor, eu perdi a minha identidade por completo. Eu não me conheço. Eu olho no espelho e eu estou vendo outra pessoa. Eu falo hoje coisas que eu jamais havia falado. Eu penso coisas hoje que eu jamais havia pensado. Eu não me enxergo, eu não me reconheço. Qual é a tua necessidade? Se você é ovelha do bom pastor, ele está aqui dizendo para você hoje, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele está disposto a te socorrer, a ajudar você nessas dificuldades de como lidar com a ira, com o desânimo, com a insegurança, com a amargura, com a solidão, com a culpa, com as perdas. Hoje você precisa saber que se Jesus é o seu pastor e Senhor, Ele tem poder para suprir todas as suas necessidades. Amém ou não? Entrega hoje o teu coração a Ele. Diga, o Senhor é o meu pastor. Esteja disposto a obedecê-lo, esteja disposto a segui-lo, esteja disposto a ouvir a sua voz. E tenha certeza, nada lhe faltará. Nada lhe faltará. Por último,
Se Jesus Cristo é o bom pastor do Salmo 23, quem pode dizer amém? E nós somos suas ovelhas, tem ovelha aqui? E nada nos faltará, amém? Nós devemos então vencer a ansiedade. Vença a ansiedade hoje. A ansiedade por todas essas necessidades que eu disse, sejam elas espirituais, sejam elas físicas, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, sejam elas pessoais. Vença a ansiedade. Em 1 de Timóteo 6, 6 a 11, Paulo escreve o seguinte a Timóteo. Veja comigo que está na 1 de Timóteo 6, 6 a 11. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. A busca desenfreada, meus irmãos, por riqueza, por sucesso, tem afastado muitos da sã doutrina e da piedade. Muitos têm negado a fé em busca do sucesso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa cobiça desmedida, muitas vezes, é a razão da nossa ansiedade, por não termos o que desejaríamos e vermos os outros prosperando. Lembre-se, nada me faltará daquilo que é necessário. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará daquilo que é necessário. Eu te convido hoje a lançar sobre Cristo, sobre o bom pastor, toda a sua ansiedade. Em 1 de Pedro 5,7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, louvado e bendito seja o Senhor, tem cuidado de vós. Amém ou não? Eu gostaria hoje de concluir dizendo que esse Salmo do Bom Pastor nos ensina que mais importante do que conhecer o Salmo do Bom Pastor é conhecermos o pastor do Salmo. E o pastor do Salmo 23 é Jesus Cristo, amém? E ele tem um rebanho. Tem ovelha aqui do rebanho dele. Ovelha do rebanho dele ouve a voz dele. Você tem ouvido? Você crê nele? Você tem seguido a ele? Você o tem como Senhor? Porque se ele é o seu pastor, você pode dizer: nada do que é necessário me faltará. A grande prova de que o bom pastor é o seu pastor é quando você o tem não somente como pastor, o provedor, o protetor e o abençoador, mas o tem como Senhor. Senhor de sua vida, Senhor das circunstâncias, Senhor do ontem, Senhor do hoje e Senhor do amanhã. Hoje talvez seja o dia de você tornar-se ovelha desse pastor. Se você nunca creu nele como sendo o seu Senhor, hoje é dia de entregar-se a ele. Dizer: ó Senhor Jesus, entra no meu coração, faça-me uma ovelha tua. Agora, se você já faz parte desse rebanho, hoje é o dia de você entregar a ele toda a tua ansiedade. Entrega a ele a tua ansiedade. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. As perdas não tirarão a minha fé, as minhas emoções não roubarão a minha fé. As perdas pessoais não tirarão de mim a minha fé, mas eu continuarei sendo ovelha do Senhor, ovelha do seu pasto, sabendo que nada me faltará. Jesus é o provedor das nossas necessidades. Jesus é o pastor inigualável. Fecha seus olhos.
Oh, meu amado irmão, o que é que tem roubado de você a tua fé? O que é que tem te angustiado? O que é que tem te deixado tão para baixo? A primeira grande promessa que o Senhor nos dá nesse salmo é de que se Ele é o nosso pastor, nada nos fará falta. Nada do que é necessário nos faltará. Eu não terei falta de nada. Ele é suficiente para mim. Amigos podem me abandonar, mas Jesus para mim é suficiente. O casamento pode desmoronar, mas Jesus continuará sendo suficiente. A saúde pode me abater, mas Jesus continuará sendo suficiente. A empresa pode ruir, o trabalho pode se ir, mas eu tenho Jesus como meu pastor, e se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Entrega hoje as tuas ansiedades a Ele, entrega hoje os teus medos a Ele. Diga: Senhor, se Tu és o meu pastor, eu hoje quero crer que nada me faltará. Se você ainda não o tem como pastor, entregue-se a Ele. E se já o tem, renova hoje a tua esperança nele. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Há um cântico maravilhoso. É um cântico que quer te levar a uma reflexão hoje para que você saia daqui renovado. Repita o